Boa noite, gente. Tudo bom? Hoje vamos ter uma live muito especial. Nosso assunto aqui de dialogar com a ansiedade, do livro do Enio. Então a gente vou guardar ele aqui entrar. Então hoje a gente vai falar sobre esse assunto que é, assim, maravilhoso, né? Não tem como. Então, o Enio Brito Pinto, uma pessoa muito especial, muito maravilhosa, um profissional assim de ponta. Eu vou ter a honra aqui de estar com ele está chegando aqui para a gente conversar sobre esse livro dele. Deixa eu ver aqui como é que faz para entrar, chamar aqui. Vou chamar o Enio. Guardar ele aqui entrar para a gente começar essa live maravilhosa do livro Dialogar com a Ansiedade, uma vereda para o cuidado. Já pedi para ele aqui entrar. Convidei. Você recebeu meu convite? Deixa eu ver aqui. Convidar, estou convidando. Cliquei aqui em convidar. Estou convidando você. Você está recebendo o convite? Deixa eu ver se ele está falando aqui alguma coisa. Como faço para entrar? Então, eu estou te mandando um convite e é só você aceitar. Ó, vou te mandar agora. Ó, convidar. Você recebeu alguma coisa aí? Não apareceu nada por aqui. Você também pode clicar para ser convidado. Quando você... Deixa eu ver aqui. Quando alguém entra, todos que podem ver os vídeos... É que eu estou clicando aqui no teu nome e tá aqui assim. Então, estou clicando aqui pedindo um convite para você. Aqui, ó, convidar. Você não está recebendo? Nada ainda. Será que é o fato de que eu estou no computador? Ah, no computador não tem como. Você tem que entrar no telefone, no celular. Só tem como fazer live no celular. É verdade. Então, você tem que acessar no seu celular. É que eu só faço live assim no Instagram. Será que você tem que colocar no seu celular. Quando você entrar no seu Instagram, você vai ver lá a Magda ao vivo. Aí você entra. Estamos aguardando aqui o Enio entrar para a gente começar a nossa live desse livro maravilhoso, desse assunto fundamental na vida de todos nós, principalmente nós profissionais, psicólogos, terapeutas. Enio não está conseguindo participar. Você entrou, Enio, no Instagram? Ó, tô convidando você novamente. Deixa eu ver se ele escreveu alguma coisa aqui. Nada ainda. Tem que entrar no seu celular. Ó, vai entrar. Agora sim! Tem que colocar ele em pezinho, Enio. Ah, é? Eita. Assim, senão a gente não se vê. Eu tava no Se computador você achando que ia baixar um dar. pouquinho assim o celular onde ele tá,
para poder colocar você mais... Acho que Meu, agora tá meu bom. suporte, meu Ai, suporte aqui está improvisado. gratidão por estar aqui, muita gratidão. Obrigado pelo convite. Não, você é uma pessoa muito especial. As suas produções, o seu trabalho, ele precisa ser divulgado por todos, entende? Há muito tempo que eu venho pensando em chamar, né, para fazer essa live. A gente está cantando desde o ano passado. Pois Conseguimos é. agora, graças a Deus. E aí, Enio, eu queria te dar um espaço agora para você poder se apresentar. Nada melhor do que você mesmo para poder se apresentar. E pegando já o gancho, depois que você falar um pouquinho sobre você, né? O Enio, ele é um psicólogo, ele tem doutorado em ciência da religião e pós-doc em psicologia clínica, né? E ele vai falar um pouquinho dele. E aí, emendando, já queria fazer aquela pergunta clássica. O que te motivou a escrever esse livro sobre esse assunto? Para a gente começar. Bom, como você disse, eu sou psicólogo, fiz mestrado e doutorado em ciência da religião, fiz o pós-doc em psicologia clínica, tudo na PUC de São Paulo. A minha formação como psicólogo foi na PUC do Rio. Depois eu fui para São Paulo e fiz as pós-graduações lá muito tempo depois. Muito tempo. Eu sou de uma época em que a gente saía da faculdade e ia trabalhar. A gente aprendeu, vai trabalhar, depois você vai fazer especialização, outra coisa. Muito diferente de hoje. Então eu fiz minha especialização já com 14 anos de formado, eu fiz especialização em psicopedagogia e uns anos depois eu fui fazer o mestrado, aí peguei mestrado, doutorado, um tempo pós-doutorado. Trabalho basicamente com três grandes áreas. Né? Por muitos anos eu trabalhei com orientação sexual na escola, dando aula para garotada, foi muito interessante. Gostava demais, até que a idade foi dizendo, olha, é hora de não fazer mais. Né? Porque tem uma coisa que a gente... tem uma energia que a gente tem que ter para lidar com adolescente que chega uma idade a gente não tem mais mesmo. Você tem um livro E aí, desse tema, não tem? tenho três livros com esse tema. Meu primeiro livro foi basicamente o meu trabalho de conclusão da especialização, que era a orientação sexual e psicopedagogia. Depois eu fui fazer o mestrado, aí quando eu estava para fazer o mestrado, esse livro saiu, em 1999. Então eu fui estudar a influência da religião no trabalho de orientação sexual, que é um tema muito pouco estudado, muito pouco trabalhado. Para você ter uma ideia de como é um tema delicado, meu primeiro livro logo se esgotou e a editora não fez uma segunda edição, era a editora Gente, e ela resolveu trabalhar só com best-sellers, e livro didático não é best-seller. Aí eu juntei esse livro com a minha dissertação e fiz um outro livro que levou 15 anos para ser publicado. Nossa! 15 anos. Eu enviava para editoras, ninguém se interessava. É um tema muito delicado. A gente viu na política recentemente como pesou essa coisa, a discussão da orientação sexual, a tal da ideologia de gênero, mas no fim publiquei. Ele se chama Orientação Sexual, como ensinar aos jovens dialogando com a sua religião. Até onde eu sei, é o único livro que toca esse tema. E eu trabalhei um bom tempo, ainda sou do corpo clínico, existe um instituto em São Paulo, que é o Instituto Terapêutico Acolher, que é especializado no atendimento de religiosos católicos. Eu comecei lá a dar palestras sobre sexualidade, no fim entrei para o corpo clínico, e eu queria muito estudar, porque há duas áreas da psicologia que são as áreas que eu mais gosto, e mantenho essa paixão. É a terapia breve e a psicopatologia. Então, quando eu estava lá, eu percebia que os padres vinham para São Paulo para fazer terapia
e tinham que voltar logo, porque o Brasil tem proporcionalmente poucos padres. Então, eu propus para o diretor lá do Instituto Acolher na época, o Edelio Vale, o padre Edelio Vale, que era professor na PUC também, né, tinha sido até da minha banca, lá na qualificação do mestrado, e eu propus de estudar terapia breve para padres, ele adorou a ideia, conseguiu uma bolsa que pagou a PUC para mim da Fundação Pórticos, que é uma fundação, eu acho interessante contar isso, é uma fundação ligada à CIA. A Ah, família da CIA é muito católica e paga estudos ligados ao catolicismo no mundo inteiro. Então, pagaram a PUC para mim, né, enquanto eu fazia o doutorado. E daí eu estudei a terapia breve, que eu queria muito estudar, e acabei estudando os padres como pessoas em terapia, e daí saíram. Da minha tese, ela tem 4 capítulos, um virou capítulo de um livro que eu organizei, 2 viraram livros, Os Padres em Terapia e Terapia de Curta Duração na Abordagem Gestáltica, e o último capítulo, que é um caso clínico, saiu em 2021 só, anos depois, num livro que o Camon organizou sobre atualidades, está aqui na minha frente, atualidades em psicoterapia fenomenológica existencial. E nesse tempo todo eu estou estudando psicopatologia, estou estudando compreensão diagnóstica. Quando eu resolvi fazer o pós-doutorado, a minha intenção era... Havia anos que eu dava aula de compreensão diagnóstica, muitos anos. E eu precisava organizar aquele saber. Uma coisa de muito estudo, dava aula em diversos lugares do Brasil. Aí eu conversei com a Marília Ancona Lopes, que é uma das principais referências em diagnóstico e fenomenologia no Brasil, e a Marília aceitou me orientar no meu pós-doc. maravilha. Então, eu fiz o pós-doc com orientação da Marília, foi muito rico, muito bom, e daí saiu o livro, que é um dos livros meus que mais é citado, que é o Compreensão Diagnóstica, o Ciclo de Contato dos Modos de Ser. E nesse tempo, eu gosto muito dele, tenho vontade até de atualizá-lo, porque eu fui aprendendo mais coisas. Uhum. Então faça. É Hein? muito importante para nós. É. E aí eu sempre estudando a psicopatologia, porque a compreensão diagnóstica ali não é exatamente a psicopatologia, eu falo mais da compreensão diagnóstica, né? E na psicopatologia, um dos assuntos que mais me interessou há muitos anos, em parte por experiência própria, em parte por ver em consultório, é a ansiedade. E em parte porque um dos teóricos que mais influenciou minha formação foi Rollo May. E Rollo May estuda muito a ansiedade, né? Então, eu fui escrevendo artigos, fui preparando o livro com vagar. É meu primeiro livro sem orientação, porque os outros vieram ou de doutorado ou de pós-doutorado, não tinham uma interlocução com alguém que mais do meio acadêmico. Esse não tem nada de acadêmico, no sentido de é uma produção acadêmica. É uma produção, sim, útil na academia, mas não vem da academia, com ansiedade. E duas coisas me preocuparam mais fortemente. Primeiro, essa excessiva psicopatologização que a gente passa no mundo, isso me preocupa, me angustia. Eu acho que a gente está desperdiçando talentos quando tudo vira patológico. Nós estamos perdendo a noção do trágico, nós estamos perdendo a noção da força necessária para existir e atravessar esses momentos de sofrimento. Sim. Então, esse foi o ponto mais forte. O segundo, eu acho que é na ansiedade que isso aparece mais. Há um mito cultural, me parece, na cultura ocidental, não é só no Brasil, mas aqui também, de que é possível viver sem ansiedade. E não, nós precisamos dela. Ansiedade não é defeito, é defesa. É uma das defesas mais importantes que a gente tem. Então, eu venho estudando Rollo May, Paul Tillich, dei muita aula sobre ansiedade, que é na aula que a gente aprende, você sabe disso. Sim. As melhores formas de aprender da aula. E até que fui fazendo os textos e fui juntando textos que eu já tinha publicado sobre o tema e conversei com a Soraya, que é editora, Soraya Curi, que é editora da Sumos,
E eu hoje estou em São Sebastião do Rio Verde, que é uma pequena cidade aqui no sul de Minas, do lado da minha cidade de nascença, que é Itaiandu. E hoje eu estou um pouco em São Paulo, um pouco aqui por causa da pandemia. Mas meu livro foi feito antes da pandemia. Então eu tinha acabado de fazer a casa aqui, eu vim para cá, fiquei uma semana sozinho aqui, só escrevendo, organizando o livro. E aí terminei e mandei para a Soraya. A Soraya fez uma edição maravilhosa. Que bom que é ter uma boa editora. Ela sintetizou, nossa, é maravilhoso, ela sintetizou, ela tirou repetições, porque eu juntei artigos, então tinha repetições que não seriam necessárias. E aí o livro saiu no meio da pandemia, não teve um lançamento, né? Primeiro que não tem lançamento, eu gosto de fazer lançamento de livro, e tem sido bem compreendido, tem sido bastante lido. Ano passado foi citado no jornal como um dos 10 principais livros de ansiedade do ano. Eu acredito que é de todos que eu já li, é o melhor. Porque a forma como você escreve, fala, é muito didática, é muito clara, você faz as associações e dá para qualquer pessoa ler, não só nós profissionais da área, para poder compreender. Uma das coisas que eu acho tão importantes que você fala é que a ansiedade é uma das mais importantes defesas para a gente lidar com o mundo, né? E logo no início, bem na introdução do livro, você faz referência à ansiedade a dois verbos, né? Que é controlar e lutar. Pode falar um pouquinho sobre isso? Isso, porque o que a gente mais ouve é que você precisa controlar a sua ansiedade. Tá? De fato, às vezes a gente precisa controlar a ansiedade, tem hora que é necessário. Outras referências são lutar contra ela, e aí eu acho que a gente não tem que lutar contra ela, de jeito nenhum. A gente tem que aprender a ouvir a ansiedade. A ansiedade é uma defesa, ela nos prepara para o medo e para a coragem, ela é diferente do medo. E ela nos prepara, isso para mim é o mais importante, para mim é a principal novidade do livro, ela nos prepara para o cuidado. Tá? Nós temos Rollo May, Paul Tillich, o Goldstein, todos apontam essa questão básica, que é pouco estudada ainda, infelizmente, de que a coragem nos leva ao medo e à coragem, de que a ansiedade nos leva ao medo e à coragem. Ela é uma preparação ou para o medo ou para a coragem, e o medo e a coragem são nossas formas de lidar com o mundo. Nesse momento eu estou apoiado na minha coragem para estar aqui conversando com você, por exemplo. E o que eu acrescento aí, além da coragem, é o cuidado. A ansiedade nos leva ao cuidado. A coisa mais básica. Você vai atravessar uma rua, você olha para um lado e para o outro para não ser atropelado. E é a ansiedade que diz, ó, verifique, tenha cuidado. E a gente tem uma falta na nossa cultura, a gente não aprende a conversar com a ansiedade. A cultura fala, controla, luta contra ela, e nós precisamos dialogar. Porque a ansiedade, a gente pode dizer assim, que é uma graduação. A ansiedade natural, necessária para a vida, a defesa de que eu falo. Quando a gente não ouve a ansiedade, ela é insistente, ela começa a crescer. E é E a gente desagradável, né? Por isso esse temor absoluto, né? Não, pois é. Esse é outro ponto. Mas ela vai crescendo até que se torna ansiedade patológica. Aí a gente começa a evitar a vida, a evitar cuidado, a querer controlar, em vez de cuidar e uma série de outras coisas. Mas ela tem essa característica, acho que é por isso que as pessoas não conseguem olhar para ela com tanta clareza. Ela é desagradável. Mas a gente esquece que a fome também é desagradável. Né? Não é agradável sentir fome. Eu estou falando aqui das pessoas que podem comer. Essas pessoas que têm a fome mesmo, que a gente tem tanto no Brasil, isso é terrível. Sim. É outra questão. Estou falando da vivência da fome. É desagradável. A ansiedade é desagradável também. Não é gostoso tomar sentir ansiedade. Não é, mas é necessário. É uma das nossas defesas mais importantes. Quando você fala dessa questão que ela, não sei se é a palavra certa que eu vou dizer, tá, Enio? Me corrija se eu estiver errada. Que ela te leva para o medo e para a coragem. Você pode ir para dois caminhos.
E muitas pessoas, eu ouço, não só pessoas leigas, mas profissionais mesmo, dizer que a ansiedade é um medo. Como diferenciar uma coisa da outra? Isso, numa parte do livro eu faço essa diferenciação porque ela é importante. No senso comum, no dia a dia, a gente confunde. Tá? Eu não vou corrigir o cliente. Quando a gente fala, estou com medo da prova que eu vou fazer amanhã, eu não vou dizer, não, isso aí é ansiedade. Não. A gente compreende. Mas para nós que estudamos, para nós psicólogos, psiquiatras, profissionais que lidamos com isso, é muito importante essa diferenciação, porque o manejo é diferente. E a diferença básica, a mais importante, é que a ansiedade remete ao futuro. Eu fico ansioso diante de algo que virá. O medo é presente. Eu estou com medo agora desse leão que vai me morder. Se eu imaginar um leão pode... se eu imaginar um leão pode entrar aqui, isso é ansiedade. Sim. Então, a forma de eu lidar com o medo em terapia e com a ansiedade é diferente. Né? E essa discriminação é muito importante porque nos orienta. Sempre que eu estou, e se isso, e se aquilo, é ansiedade. E se a gente consegue continuar essa história do e se, essa é a parte do livro que eu acho que ainda tenho vontade de escrever mais, continuando a história, a gente se prepara para o que pode vir. A ansiedade cumpre sua função. Então ela vai embora, ela não se torna patológica. Mas se eu não continuo, e se não quero nem pensar, e se não vai dar certo, eu não continuo a história, a ansiedade vai insistir, porque a gente precisa dela. E ela sabe disso. Por exemplo, eu tenho um garoto adolescente que ele tem vários medos. Ele fala de vários medos, por exemplo. Então, de repente, ele começa a sentir uma dor no olho e ele acha que ele vai ficar cego. Ele afirma que ele vai ficar cego. Aí ele liga para a mãe e fala, eu sonhei, ou eu vi, ou eu pensei que eu vou ficar cego. Isso é ansiedade, né, Amy? Isso é ansiedade. Eu vou ficar. Uhum. Porque está no imaginário, né? Não é uma coisa concreta. Isso. Mas o medo é o concreto. sentimento, a vivência desse menino é de concreto. Não, a vivência é da ansiedade. A ansiedade existe, ela de fato existe. Para nós faz diferença, porque o manejo da ansiedade é diferente do manejo do medo. Sim. Tá? E uma das coisas muito importantes que eu gostaria de divulgar, assim, muito, 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 é que a ansiedade precisa ser confirmada. Sim. A pior coisa que a gente faz quando alguém está vivendo uma ansiedade é desconsiderar ou desconfirmar. Não, não se preocupar com isso, não vai acontecer nada. Mas a pessoa está com essa vivência que ela chama de medo, mas que é incômoda, que é angustiante. Peraí, como é que é? O que você está sentindo? O que você está imaginando? Poder confirmar isso confirma a sabedoria organística. Isso. Do organismo que está ali trazendo alguma informação importante para a pessoa começar a se dar conta, né? Porque não há ser humano sem ansiedade. Né? Não, nós precisamos dela. Se a gente não tivesse ansiedade, não tinha descido das árvores. E assim, o que eu percebo muito nas pessoas, né, é esse temor, esse pânico, porque as pessoas, eu ouço isso, inclusive eu tenho pessoas da minha própria família que falam, eu sou ansioso, eu tenho ansiedade, como se fosse uma doença. Isso, porque há uma idealização cultural de que a gente pode viver sem ansiedade. Não dá para viver sem ansiedade patológica. Para isso, a gente tem que dialogar com ela, em alguns momentos aprender a controlar, respeitar essa vivência. Mas a cultura diz, não, você feliz não tem ansiedade. Tem, lógico que tem. A ânsia de querer as coisas, de fazer aquilo. É o mesmo que você achar que dá para viver sem sofrer, não dá. Você fala isso no seu livro, ele é fantástico quando você escreve sobre essas questões. Então, assim, como que você podia trazer de colaboração aqui hoje, assim, como é que surge a ansiedade? Para as pessoas poderem começar a fazer essa diferenciação, né? E entender que é necessário dialogar com ela.
E não lutar contra. A gente pode dizer que ela tem basicamente três raízes. Tá? Primeira, a mais importante, e aí é importante lembrar que para alguns teóricos isso é chamado de angústia, Uhum. né? Eu estou chamando de ansiedade, para alguns teóricos é angústia. O Goldstein diz isso. Há um problema na tradução para o inglês, o que seria angústia é traduzido como anxiety, e a gente fala de ansiedade, mas é a mesma coisa que alguns teóricos, especialmente mais ligados a Heidegger, falam de angústia. Tá? É muito semelhante, pelo menos. Então, a primeira ansiedade que a gente tem é o fato da gente estar vivo, lançado no mundo e saber que vai morrer. Tá? Então, nós somos seres ameaçados porque temos essa consciência da morte. Sabemos que, mas não sabemos como nem quando, né? Então, essa é a primeira raiz da ansiedade. Inclui aí também as pessoas queridas. Tá? Eu sei que cada pessoa querida minha vai morrer também, não sei se antes de mim ou depois, mas vai morrer. Então, isso também é uma fonte de ansiedade, essa mesma ansiedade, que é a ansiedade do ser. O homem fala, essa ansiedade do ser. Cada um de nós, esse é o ponto que eu estou mais... É um dos meus projetos. Ano passado escrevi um capítulo de um livro para Delma Pentel sobre isso. O segundo ponto da ansiedade, e eu acho que esse é o menos trabalhado pela psicologia, é quando algum valor importante é ameaçado. Nós temos valores, cada um de nós tem valores, tem uma escala de valores, é um tema pouco estudado em psicologia, mais estudado na religião, na filosofia, mas na psicologia precisa ser estudado, nós precisamos pegar lá, especialmente o começo da psicologia humanista, com Maslow, com Rogers, que são quem mais trabalha essa questão dos valores. Quando a gente tem algum valor ameaçado, vem a ansiedade. O que a ansiedade vem dizer? Olha, cuida desse valor. Cuida desse valor não é defenda esse valor, é examine esse valor. Isso é muito importante. Eu tenho um valor, vamos dizer que eu tenho um valor, algo que seja importante para mim. É que esse momento que a gente está vivendo, a democracia é um valor. A democracia é um valor para mim. Quando eu fico ansioso ante a ameaça a ela, não é para eu deixar de ser democrata nem radicalizar isso. É para examinar o que ela está sendo ameaçada, como é que ela é, quais são as fragilidades dela e como é que esse valor pode ser, então, flexibilizado, defendido, e assim vai com todos os valores. Por exemplo, um valor que gera muita ansiedade é o amor. A pessoa tem o amor como valor. Muita gente acha que se ama, não pode ter raiva. E aí, tem raiva, eu falei, eu tô com raiva de você, então não te amo mais. Não, raiva e amor andam sempre juntos. Sim. E a ansiedade vem dizer, então, olha, examina o que é o amor direito, flexibiliza. Porque, de maneira geral, a gente tem mais raiva de quem está perto, e quem está perto é quem geralmente a gente gosta, né? Então é isso, essa é a segunda raiz da ansiedade, e muito importante. A maior parte dos sofrimentos emocionais, para mim, estão nessa linha de valores que vão ser revistos. Revisto, eu quero frisar, não é abandonar, é rever, flexibilizar e por aí afora. Isso é tão importante que tem gente que morre por valor. Tem gente que vai para situações de defender a vida do outro e perder a própria vida por causa de um valor. Então, veja como os valores são importantes, até mais do que a própria vida. Né? E a terceira raiz, muito importante, é a que Goldstein mais trabalha, é quando eu preciso desenvolver um potencial e temo não conseguir. Tá? Então, eu vou escrever uma dissertação de mestrado, por exemplo, e não vou dar conta, não vou conseguir, é muito para mim, é muita areia para o meu caminhãozinho. Isso é ansiedade dizendo. O que ela está dizendo? Tá, não é fácil mesmo, então se prepare, então faça com cuidado, peça apoio ambiental, porque essa é outra questão que eu gosto de frisar, Magda. A nossa cultura nos ensina muito que a gente tem que dar conta sozinho da própria ansiedade. Não. Ela é provocada na relação com o campo
E ela é atravessada na relação com o campo, com as pessoas, Uhum. seja procurar um terapeuta, seja procurar um amigo, seja ter alguém com quem você possa discutir uma ansiedade. Algumas coisas a gente faz sozinho, mas com as outras pessoas, com o suporte externo é muito melhor. E você fala algo assim que é fundamental, né, ele que eu fico, sabe, apertando a mesma tecla. Eu faço lives constantemente, toda terça-feira, de meia horinha, tá tudo aqui gravado no meu GTV, lá no meu canal do YouTube, sobre vários assuntos. Inclusive, quem está aqui não segue você, te segue. Quem não me segue pode seguir, né? Vamos aumentar aí os nossos contatos. E eu vejo assim o quanto o ser humano ele é destituído de se conhecer. Porque quando você fala desse diálogo, tem que ter uma comunicação saudável, né? Que flua, que se desenvolva, que tenha resultados satisfatórios. E eu vejo muita gente trabalhando com a comunicação não violenta, por exemplo, mas contra si mesmo. Quantas vezes nós somos violentos com nós próprios, né? E eu acho que aí a ansiedade ela entra, né, arrebentando, justamente para a pessoa poder parar para olhar para ela, poder dar atenção a essas comunicações que o corpo está falando, que aquela situação ali está demonstrando, né? Então, quando você fala, né, do diálogo com a ansiedade, que é essa questão do você aprender a se cuidar, o quanto é um valor, né? É uma qualidade a ansiedade, e não algo para ser destrutivo, ser mascarado ou ser impedido, porque muitas vezes a medicação faz isso, né, Amy? Nós temos, com relação à medicação, uma questão muito delicada. Tá? Uhum. Nós temos hoje uma medicação muito boa para a ansiedade, que é muito, muito, muito mal usada. Então, a pessoa vive o desconforto da ansiedade, já busca um remédio que, pronto, ele é eficaz. Só que aí aquele potencial que precisava ser desenvolvido não é. Né? É talvez um dos maiores problemas da cultura ocidental hoje. Em vez de eu lidar com o sofrimento, eu tomo um remédio que me faz não perceber o sofrimento. Porque as pessoas querem fugir do sofrimento, né? Como Isso. se fosse algo mortal. Porque é desagradável. Só que se a gente não olha, não liberta, né? Não vai à frente. E toda uma indústria de medicamentos que favorece isso. Há coisas no DSM que favorecem. Você ter, por exemplo, 15 dias de tristeza ou de luto já caracteriza a depressão. É um absurdo. Sim, Cada um tem seu... hoje mesmo eu ouvi um relato de uma pessoa que sempre entra em processos depressivos e que, assim, ela não é, ela é uma pessoa conhecida, que ela fala um pouco comigo. E aí, o que eu escuto da fala dela? De que, agora eu sei que eu tô com depressão. A pessoa tá triste, né? Por uma série de questões que não estão sendo administradas de uma maneira agradável. E aí, quer a patologia, porque busca o remédio, que é para poder resolver. Isso, e E aí, dá uma identidade. tem, O diagnóstico mal feito dá uma identidade, que não é verdadeira, mas é uma identidade. sim. E assim, uma coisa que você fala, que eu acho que tem muito interessante, eu queria que você falasse um pouquinho também, é que você fala da ansiedade, que ela é filha da criatividade e da liberdade. Eu achei isso fantástico. Quanto mais criativa uma pessoa, mais ela vai se colocar em risco, mais ela vai viver ansiedade para poder lidar com esses riscos. Pessoas criativas têm esse impulso de renovar, fazer coisas novas. Fazer coisas novas precisa da companhia da ansiedade para você ir melhorando o contato com o campo e trazer a novidade de forma que seja compreendido pelo campo. E outra, o Kierkegaard é que fala muito isso, da liberdade, da relação de ansiedade e liberdade. Tem uma frase dele que eu adoro, que o Rolomei cita em 2 ou 3 livros, que ele diz: a liberdade entontece.
Então, a ansiedade aparece sempre que a gente está livre para nos dizer liberdade quer dizer responsabilidade também. Tá? Há uma analogia que o Alan May faz que eu acho genial, que diz que a liberdade é um rio cujas margens são a responsabilidade. Se você tirar a responsabilidade, a água se espalha, não vira rio, não vira nada, não vira lago. E responsabilidade aí não é a responsabilidade moral, quebrou, tem que pagar. É a responsabilidade no sentido de que a todo momento eu faço escolhas e respondo por elas existencialmente. Então, para eu fazer escolhas o mais cuidadosas possível, quanto melhor eu estiver na minha relação com a minha ansiedade, maior a probabilidade de eu fazer boas escolhas, porque elas vão ser mais cuidadosas. E aí tem esse ponto de tensão que a ansiedade provoca, né? E que é uma tensão, que é uma tensão para ação, né? E eu vejo quando a pessoa vai buscar, né, numa medicação, num profissional da psiquiatria, no psiquiatra, para medicar, ele vai justamente tirar esse poder de ação para a vida, para usar, para poder se conectar com a própria criatividade, se autorresponsabilizar mais, para ter mais liberdade na vida. Ou seja, eu acho que os frutos da ansiedade, sem ser patológica, são muito saudáveis. Então, mas a gente não pode perder de vista que a pessoa pode chegar numa ansiedade patológica e esse é um lugar de muito sofrimento, muito sofrimento. E é nesses casos que a medicação ajuda, porque ela reduzindo a ansiedade, ela abre a possibilidade de um incremento, até de um início de um diálogo com a ansiedade. Então, a medicação contra a ansiedade, quando bem receitada, bem dosada, ela favorece a retomada ou a criação do diálogo com a ansiedade de forma que ela não seja mais necessária. E aí tem um problema que é muito interessante, muitos psiquiatras já me contaram isso, e eu vejo no consultório também, com conhecidos, é que quando chega o momento de você tirar a medicação, muitas pessoas não querem, porque aí vai ter que lidar com a vida. Então, é melhor ficar mais anestesiado. Não é melhor, não. A vivência, não, prefiro ficar anestesiado do que ficar vivo. Mas, gente, a gente tem tão pouco tempo para viver. Fica no modo de sobrevivência ali, né? E tem aqueles também, né, Enio, que eu vejo muito, que buscam, né, nesses momentos de percepção ali, de uma ansiedade que está dominando, que já está entrando no psicopatológico, de buscar o psiquiatra, a medicação, mas não vão para um processo de autoconhecimento. Eu penso que são dois caminhos igualmente válidos. Quando você encontra bons profissionais, não é porque você procura um psiquiatra que ele vai te dar medicação. Ele vai fazer uma avaliação e vai justificar para você por que não, porque que a terapia pode ser uma melhor coisa ou outra. Terapia também não é a única saída. Terapia junto com medicação pode ser muito bom, mas para algumas pessoas basta medicação, para outras basta terapia. É verdade. E aí... São recursos que a gente tem que podem ser complementares, mas não necessariamente. E tem um outro ponto, assim, né? Isso eu concordo com você plenamente. Tem um outro ponto que eu acho muito interessante no seu livro, quando você coloca a questão da espera. Gente, esse é outro problema dos nossos tempos. As pessoas estão perdendo a espera como valor. Tudo tem que ser muito rápido, tudo tem que ser para agora. Aí sim você tem o risco de ansiedade patológica de queimar etapas. Um processo de aprendizagem. Tem faculdade que, em vez de 5 anos, quer fazer em 2, né? Tem colegas nossos que estão recém-formados e já querem 2, 3 anos vivendo com história, com tranquilidade, como se essa construção não precisasse ser lenta. Precisa ser, para ser consistente. E aí uma série de outras coisas culturais que a gente,
vai entrar numa viagem, eu vou chegar no ponto de chegada em 2 horas. E chega lá, consegui 2 horas. Como é que foi a viagem? Não sei, eu cheguei em 2 horas. Né? Esperar é virtude, quando bem dosada a espera. Mas a gente aprende a dosar a espera, vivenciando a espera, não negando. Mas vivemos, desde as coisas mais básicas. Se a gente pensar uma geração ou 2 gerações anteriores à nossa, a pessoa que a mulher que estava grávida saberia do sexo da criança ao nascer. Hoje, rapidamente, já se sabe, já se prepara tudo. Já É tem diferente, não programa é qual pior. vai ser o sexo. Isso, são vivências diferentes, É. né? Mas nós estamos perdendo o encanto da espera. Por quê? Em parte, espera também não é agradável. Às vezes, esperar pela festa é melhor do que a festa, mas às vezes não é tão agradável. Mas é parte da vida. A lida com o tempo, as principais lidas que a gente tem são tempo e espaço. E a espera é uma forma de lidar com o tempo. Né? Saber que tudo tem seu tempo, que o amadurecimento não se dá da noite para o dia, que uma base sólida profissional não se faz em 3, 4 anos. Que já tem 5 anos sem mais supervisão. Não, tem que ter supervisão a vida inteira. Não no caso dos terapeutas, das terapeutas. Construções que a gente está fazendo hoje, mudanças fundamentais que a gente está crescendo cada vez mais na cultura, contra preconceitos, questões ligadas a homofobias, questões raciais, nós vamos ter que esperar para termos uma sociedade mais justa. E sabendo esperar, nós podemos construir melhor, desde agora, uma sociedade mais justa. Esse é um paradoxo muito interessante. É muito interessante mesmo. Tem muita gente aqui te dando oi, né? Falando do mestre querido, de muitas pessoas aqui também dizendo que seu livro ele é maravilhoso, que nutre muito. Muita gente aqui nos assistindo, que devem ser muitas pessoas, devem ser seus alunos, com certeza. Então, assim, Enio, o que você poderia trazer de contribuição para nós aqui, diante dessa nossa realidade que a gente está vivendo? Porque eu vejo as pessoas com um olhar para o mundo muito desesperançoso. E isso é provocador de ansiedade, né? Muita ansiedade. E eu vejo nesse mecanismo de olhar uma desesperança absurda para a vida, né? E eu acho que isso é fruto de todo o entorno que a gente vive aí, que não favorece, que também não mostra muitas coisas, né? Do outro lado, que tem aí as coisas boas também, e as construções, como você falou, né? As evoluções, as tecnologias, as mudanças, as transformações estão acontecendo o tempo todo, né? E eu vejo essa grande maioria de pessoas, assim, um número grande de pessoas com essa desesperança, sabe? No olhar para a vida. Eu percebo bastante gente, sim, desesperançada, e penso que uma das questões que a gente tem, né, nesse momento. Eu me sinto uma pessoa muito esperançosa. Tá? E uma das referências que eu tenho na psicologia, que foi o autor que mais tocou minha esperança, foi Carl Rogers. Se a gente olhar historicamente a nossa vida hoje, não só na parte tecnológica, não só no conforto, é melhor do que era 50 anos atrás. Então, nós vivemos mais, nós temos contato melhor com algumas pessoas, mas a vida é trágica. Há o aspecto trágico da vida. E muitas das pessoas que eu vejo desesperançadas são aquelas que querem negar o trágico. E não dá para negar. Nós precisamos lidar com o trágico, é saber que ele existe, que viver não é fácil, não.
Viver é algo que é muito solitário, cada um vive para si, ninguém vai viver o que é meu, por isso que eu preciso do outro, por isso que o amor é tão importante. E nada me dá mais esperança, duas coisas me dão muita esperança. Movimentos amorosos me dão muita esperança, e eles existem, então por aí toda hora. Mas a esperança não quer dizer negar o trágico. A esperança é que eu sou capaz de atravessar o trágico, que eu sou capaz de reconhecer o trágico e crescer através dele, e as pessoas do meu entorno crescerem também. E a gente não pode negar o trágico nem olhar como se tudo fosse trágico. Não, há muita beleza na vida, muita beleza. Às vezes, isso foi uma discussão interessante que eu tive hoje no grupo de supervisão. Às vezes as pessoas dizem, mas vocês psicólogos, como é que fazem? Vocês lidam com a desgraça da vida, você lida só com sofrimento? E eu estava discutindo com os supervisantes, não, a gente lida com sofrimento, lida com momentos muito difíceis, que nos tocam muito profundamente, mas a gente lida muito mais com crescimento, com descobertas, com ousadias, com mudanças na vida, que são encantadoras. Então, a nossa profissão é uma das profissões de esperança. Eu preciso ter esperança, não consigo ser terapeuta. Se eu ficar só olhando o trágico, se eu ficar só olhando as dores, eu não vou ter esperança. Mas eu preciso olhar as dores. E eu preciso ir além delas. Não negá-las, reconhecê-las, atravessá-las, eu gosto desse verbo. E ver que há muito de belo também. Também é uma palavra muito poderosa. É uma das coisas que eu mais gosto na Gestalt, se a gente pegar especialmente os livros clássicos, uma das palavras mais fortes para o ser humano é o E. O mundo é belo e feio. O mundo é sofrido e prazeroso. E nós passamos por tudo isso. Eu sou bom e eu sou mau. É um belo aprendizado para todos. E quando não se olha para essas dicotomias, a ansiedade fica ali brincando, né? Fica ganhando um lugar. E aí... E a ansiedade aí fica brincando, querendo dizer, olha, como diz o Fritz Perls, saúde é ritmo. Ritmo entre as polaridades, ritmo entre contato com o mundo e contato consigo. Então a ansiedade vem para dizer, olha o seu ritmo. Você está dormindo tanto quanto precisa. Você está se alimentando tanto quanto precisa. Você está se movimentando. Está dançando. Dançar é muito importante. Não precisa dançar em lugar de dançar, dançar sozinho. O movimento. A Paula Lima está aqui falando que é uma beleza ter contato com você e ser supervisionanda, né? Ela é tua, deve fazer supervisão com você. Está aqui te elogiando. E aí, ele, assim, é possível você poder falar, você poder trazer, assim, esse limiar da ansiedade que é natural, que é uma qualidade, que é uma ferramenta poderosa para a psicopatologia, para a ansiedade psicopatológica? A principal coisa que a gente pode observar para fazer essa diferenciação da ansiedade saudável da ansiedade patológica são as evitações. A ansiedade gera a evitação e a gente às vezes precisa evitar, há lugares, há situações que são risco muito grande. O patológico é a evitação repetida. Repetidamente, eu evito o contato. Então, por exemplo, um tema que me preocupa muito, que eu vejo muito em consultório hoje, homens jovens que vão para uma primeira experiência sexual com uma mulher, uma primeira experiência sexual da vida, embora isso aconteça também, mas um casal se encontrou, vai para a primeira, mas se eu falhar, ela não vai gostar de mim, então toma um Viagra. E na segunda vez, não, mas posso falhar, toma um Viagra. Aí começa a necessitar do remédio quando não pôde ou evitou entrar em contato com o risco de não ter uma ereção, que isso acontece com todo mundo. Faz parte da vida. Isso é uma evitação repetida. O que é o
ideal é poder ter tranquilidade de dizer o amor não depende de uma ereção. Aham. Né? Embora ela possa facilitá-lo, mas não depende. E o que falha de uma vez, na segunda vez pode não falhar naturalmente. E assim, quando você fala isso, dessa questão das evitações, né? Porque aí tem um mal-estar, tem um pensamento, tem aquela coisa do imaginário que vem de algum lugar, e ao invés Uhum. de entrar em contato, de querer conversar, dialogar, já vai para a ação da evitação, que vai gerando ali essa possibilidade de patológico, né? Isso. Mas a gente também vive dentro de um contexto cultural que ajuda muito isso, né? É um contexto narcísico, né? É. Nossa cultura ainda é uma cultura narcísica. Então, a gente tem ideais de perfeição, Uhum. não são humanos. Né? Eu vejo, por exemplo, especialmente as pessoas mais jovens. Muitos. Eu ia Quando falar. a gente vai envelhecendo, a gente vai aprendendo algumas coisas. Mas eu vejo muitos jovens como se não pudessem se sentir cansados. Ah, não, eu estou cansado, preciso tomar um suplemento, preciso tomar uma vitamina, preciso tomar alguma coisa porque eu estou cansado. Ah, peraí, o cansaço é sinal de que é hora de mudar o ritmo. Pois é. A pessoa saudável não é aquela que está acesa o tempo todo. A pessoa saudável é aquela que tem ritmo. Essa a definição do PELS para saúde é fantástica. Saúde é ritmo. Formação e fechamento de figuras. Então, eu tenho o direito de estar cansado quando estou cansado. Às vezes eu tenho que superar o cansaço, sim, mas quando frequentemente eu começo a negar o cansaço, e tem um monte de propagandas de gente que não tem dor, não, toma tal remédio que você não vai ter dor, né? E aí não se cuida. Então vamos criando um caldo de aparente felicidade, mas de muita amargura. Eu acho que isso perpassa por todos os contextos da vida. Isso está no vestibular, por exemplo, nos adolescentes, cada vez mais exige-se dele algo que é impossível. Esse sistema escolar é no trabalho, na performance de tudo. Os jovens assim, não podem ter uma ruga, não podem ter uma olheira, e aí vários recursos e mecanismos que são incentivados, e aí realmente fica bem tenso. A gente está a 8 minutinhos de fazer 1 hora aqui. Tá. Não quero alongar muito para não te cansar. Que a gente possa questionar o que é ser uma pessoa de sucesso. Isso. É importante. Que seja algo que a pessoa possa também refletir em relação aos próprios valores, aos próprios crenças que ela traz, aquilo que é dela, aquilo que não é dela, aquilo que ela pode romper com aquilo que foi lá de trás, né, do sistêmico. Acho que esse trabalho, ele é... Eu sou uma levanto bandeira para o autoconhecimento o tempo inteiro. Pois mas a gente precisa também lembrar que é difícil. Trabalhar, buscar conhecer, se explorar limites, é difícil, é arriscado, é muito bom, mas é difícil. E a gente, aí a questão da espera, há decisões que a gente tem que tomar na vida, que na verdade não são decisões. Eu tenho visto muito isso agora, depois da pandemia, como reflexo da pandemia. Há decisões que são descobertas, não são decisões. Então, eu tenho visto pessoas mudando de emprego, reformulando vida, mudando família, em grande parte em função de uma consciência que a pandemia trouxe da finitude, que é aquela primeira raiz da ansiedade. Né? Isso pode ser muito bom, mas leva tempo. Leva tempo. É o esperar, né? É o esperar. Não, eu não tenho que decidir se vou largar o emprego ou não, eu tenho que descobrir se é melhor. Isso. É isso aí. E descoberta não se faz sem trabalho. Tá? Não é. Algumas são, mas é tão raro que são até revelações. Mas a descoberta ela é
fruto de um trabalho, de um esforço. Geralmente, quando a gente relaxa, a gente descobre, mas porque fez esforço antes. Isso. Eureka, Teve esforço antes, né? Eureka veio depois de muito trabalho pensando na matemática. E acho que a maturidade vai ajudando isso também, né? Tem algumas pessoas perguntando se vai deixar gravado. Sim, eu vou deixar gravado aqui no IGTV. Depois eu vou baixar o vídeo, vou até mandar para você, se você quiser, depois colocar no canal seu e também deixo lá no meu canal do YouTube. Então, vocês que estão aí, podem seguir a gente, segue aqui no Instagram. E assim, nossa, não tem palavras para te agradecer. Para mim foi uma excelente espera, porque eu pude reler muitas coisas do seu livro que eu queria entrar em contato. Porque cada vez que eu leio um livro novamente, eu descubro muitas coisas. Tem livros assim que são eternos na vida da gente. São livros de fundo, livros de referência, que eles tocam o humano mais no que o humano tem de complexo do que no que ele tem de passageiro. Então, a gente ler os livros passageiros, aqueles que falam desse momento, e ler os outros livros que são de fundo é muito, muito rico. Né? Então, a gente pega, por exemplo, esses livros do Perls, os clássicos da Gestalt, são livros de fundo. Eu estou relendo, eu estou fazendo a revisão da tradução dos livros da Violet Orlando. Então, estou relendo, agora estou terminando o Descobrindo Crianças, que eu li 40 anos atrás. Olha, muito interessante. Vai ser uma nova tradução, não é revisão da tradução antiga. É uma nova que maravilha! Tradução. Maravilha. A Sul está fazendo isso com todos os livros clássicos da Gestalt. E eu estou coordenando essa tradução e está coordenando, revisando. Que maravilha. Maravilha. Sua contribuição é fundamental para nós. Muito, muito grande. Então, ele olha, muita gratidão por você estar aqui, por todos que estão aqui também nos assistindo, aqueles que ainda vão nos assistir. Acho que você devia fazer mais coisas assim, sabe? De falar mais. Fazer umas mentorias, alguma coisa assim, com constância. Sei que a vida é toda tarefada, mas você tem muito a contribuir. Você é uma pessoa muito especial, um profissional assim maravilhoso. E eu já tenho vários livros seus, todos eu leio, já li, já indico. Realmente é muito bom. Você é uma belíssima contribuição para a humanidade. Eu tenho um sonho, mas eu conto isso nas aulas. Eu quero morrer vazio. Então, tudo que eu aprendo, eu passo para frente. Acho que no Brasil você não vai morrer não, porque você tem muita coisa. Mas vazio nesse sentido, de que eu sou muito atento, eu gosto muito, estou muito curioso, e o que eu aprendo eu gosto de passar para frente, e o livro é uma forma. Sim, o livro é uma forma, lógico, de deixar registrado. E quanto mais a gente aprende, mais a gente vai aprendendo, né? Gratidão, querido. Muita gratidão pelo seu tempo aqui conosco. Eu também. Por ter aceitado estar aqui. E a gente vai se falando, viu? Muita gratidão. Eu também. Foi ótimo estar aqui com você. Gratidão. Tchau. Boa noite, bom descanso. Tchau.